Na minha cidade, a Quaresma nunca foi apenas um período religioso. Era um tempo de silêncio. As ruas ficavam mais vazias, as conversas mais baixas, e qualquer barulho depois das 10 da noite parecia alto demais. Desde criança eu ouvia que, durante esses 40 dias, o mundo dos vivos ficava mais próximo do mundo dos mortos. Minha avó dizia que as almas que partiram com pecados pesados ganhavam permissão para vagar, tentando aliviar o que não conseguiram resolver em vida. Eu sempre tratei isso como superstição, até a noite em que acordei com alguém chamando meu nome do lado de fora da minha janela. Era uma voz baixa, arrastada, quase um sussurro misturado com vento. O problema é que eu moro no segundo andar. Mesmo assim, a voz insistia, repetindo meu nome com uma calma perturbadora. O relógio marcava exatamente 3 horas da manhã, sexta-feira da primeira semana da Quaresma. Tentei ignorar. Virei para o lado, puxei o cobertor e fechei os olhos com força, mas o chamado continuava, cada vez mais próximo, como se a boca que sussurrava estivesse encostada no vidro. Meu coração disparou quando ouvi 3 batidas secas na janela. Lentas, ritmadas. Toque, toque, toque. Respirei fundo e criei coragem para levantar. Cada passo até a cortina parecia mais pesado que o anterior. Quando afastei o tecido apenas alguns centímetros, senti o ar do quarto ficar gelado, muito mais frio do que qualquer madrugada comum. Não havia ninguém pendurado na janela. Não havia escada, não havia sombra, não havia nada. Mas no vidro, estavam marcadas 3 impressões de dedos, longos demais, finos demais, como se não fossem completamente humanos. E no centro do vidro embaçado, uma palavra escrita de dentro para fora: penitência. No dia seguinte, comentei o ocorrido com minha mãe, esperando uma explicação lógica. Ela ficou em silêncio por tempo demais. Depois apenas perguntou se eu tinha feito alguma promessa que não cumpri. Aquilo me atingiu como um soco. No ano anterior, em um momento de desespero, eu havia prometido que mudaria certas atitudes, que seria uma pessoa melhor, que deixaria para trás erros que carregava há anos. Mas a vida continuou, e eu continuei igual. Minha mãe então contou algo que eu nunca tinha ouvido. Segundo uma antiga crença da cidade, durante a Quaresma, aqueles que quebram promessas feitas em momentos de dor são visitados por algo chamado de cobrador. Não é um demônio. Não é um espírito comum. É uma presença que lembra você, noite após noite, do peso daquilo que não cumpriu. E quanto mais você ignora, mais próxima ela chega. Na segunda sexta-feira, eu já estava esperando. Fiquei acordado, luz apagada, encarando a janela. O relógio virou 2:59. 3 horas, o silêncio tomou conta da casa. E então ouvi passos no telhado. Lentos, arrastados, como se algo pesado estivesse caminhando sobre as telhas antigas. O som percorreu todo o comprimento da casa até parar exatamente acima do meu quarto. A madeira começou a estalar. Poeira caiu do teto. E então, bem acima da minha cabeça, 3 batidas ecoaram, fortes o suficiente para fazer o lustre balançar. Não havia como alguém estar ali. Minha respiração ficou presa quando o teto começou a render, como se algo estivesse pressionando para atravessar. Eu não via nada, mas sentia uma presença carregada de expectativa, esperando uma resposta, esperando arrependimento. E pela primeira vez, eu tive a sensação de que aquilo não queria me machucar, queria algo muito mais profundo. Na terceira semana da Quaresma, eu já não dormia mais. Olheiras profundas, mãos tremendo, mente exausta. Passei a ouvir o meu nome mesmo durante o dia, sussurrado em meio ao barulho da rua. Comecei a perceber sombras onde não havia ninguém. E toda vez que eu fechava os olhos, via a palavra penitência se formando na escuridão. Decidi então fazer algo que não fazia há anos. Sentei sozinho no quarto, apaguei as luzes e falei em voz alta tudo o que eu sabia que tinha prometido e não cumprido. Pedi perdão. Não para alguém específico, mas para aquilo que estava me observando. O ar ficou pesado. O quarto pareceu encolher. E atrás de mim,
Muito próximo ao meu ouvido, senti uma respiração fria. Não houve ameaça. Não houve grito. Apenas uma única palavra sussurrada com clareza absoluta: tarde. Na última sexta-feira da Quaresma, acordei antes das 3. O silêncio estava diferente, mais denso. Quando o relógio marcou 3 horas, não houve batidas. Não houve passos. Não houve voz. Apenas a sensação de que algo já estava dentro do quarto. Eu não precisei olhar para saber. Senti o colchão afundar lentamente ao meu lado, como se alguém tivesse se sentado ali. O ar ficou impossível de respirar. Meu corpo não respondia. E então compreendi o verdadeiro significado da visita. Não era sobre medo, era sobre cobrança. Algumas promessas, quando feitas em desespero, ecoam além do que imaginamos. E durante a Quaresma, dizem que o mundo espiritual fica mais atento às palavras ditas da boca para fora. Desde aquela madrugada, algo mudou. Eu nunca mais ouvi sussurros. Nunca mais vi marcas no vidro. Mas toda sexta-feira, às 3 da manhã, eu acordo exatamente no mesmo horário, com a sensação de que ainda estou sendo observado, aguardando o dia em que a dívida finalmente será quitada. Na minha cidade existe uma regra que quase ninguém ousa quebrar. Durante a Quaresma, não se entra no rio depois do pôr do sol. Os mais velhos dizem que, nesses 40 dias, as águas não pertencem apenas aos vivos. Eu sempre achei exagero, até a noite em que meu irmão desapareceu. Era uma sexta-feira da segunda semana da Quaresma. O calor estava insuportável, e ele decidiu dar um mergulho rápido antes de voltar para casa. O sol já tinha sumido atrás das árvores quando ouvi o barulho da água sendo cortada por braçadas apressadas. Depois, silêncio. Nenhum pedido de ajuda. Nenhum grito. Apenas o som do rio correndo como se nada tivesse acontecido. Quando corri até a margem, só encontrei as sandálias dele na terra úmida e marcas de pés que iam até a água, mas nenhuma marca de volta. A busca começou imediatamente. Vizinhos, lanternas, barcos improvisados. Passamos horas vasculhando cada metro do rio, chamando pelo nome dele até a voz falhar. Mas o estranho não era o desaparecimento. Era o clima. O ar estava pesado, frio demais para aquela época do ano. E toda vez que alguém chegava mais perto da parte funda do rio, a água começava a se agitar sozinha, formando pequenas ondas contra a corrente. Um dos pescadores mais antigos da cidade se recusou a continuar. Ele dizia que aquilo não era afogamento. Era chamado. Segundo ele, na Quaresma, existe algo que habita o fundo do rio, algo que puxa quem ignora os avisos. Naquela madrugada, ninguém encontrou corpo algum. O rio simplesmente devolveu o silêncio. 3 dias depois, algo ainda mais perturbador aconteceu. Minha mãe acordou com o som da porta dos fundos batendo devagar. Quando foi verificar, encontrou o chão da cozinha completamente molhado, como se alguém tivesse entrado ali pingando água. As pegadas começavam na porta e iam até o corredor que levava ao quarto do meu irmão. Eram marcas nítidas, pés descalços, do tamanho exato dos dele, mas paravam no meio do corredor. Não havia pegadas de volta. Não havia ninguém. Apenas um cheiro forte de rio, de lodo, impregnado nas paredes. Naquela noite, eu ouvi pela primeira vez um barulho vindo do quintal, como se alguém estivesse tentando respirar com dificuldade, puxando o ar entre goles d'água. Na terceira sexta-feira da Quaresma, o padre da cidade foi até nossa casa. Ele abençoou os cômodos, rezou em voz alta e pediu que ninguém abrisse portas ou janelas depois da meia-noite. Disse que, quando alguém é levado nesse período, às vezes tenta voltar, mas não da forma que lembramos. Exatamente às 3 da manhã, ouvi 3 batidas na porta dos fundos. Lentas, encharcadas. Meu pai segurou minha mãe para que ela não corresse até lá. As batidas se repetiram, acompanhadas por uma voz fraca, quase sufocada, chamando por ela. Era a voz do meu irmão. Igual. Idêntica. Mas havia algo errado. Entre cada palavra, dava para ouvir o som de água se movendo, como se cada sílaba fosse pronunciada debaixo do rio.
Meu pai não resistiu. Contra todos os avisos, abriu a porta. Do lado de fora não havia ninguém. Apenas o chão molhado e um rastro de água que seguia em direção ao portão. Ele caminhou alguns passos, chamando pelo filho, enquanto nós assistíamos paralisados. Quando chegou perto da rua, as luzes do poste começaram a piscar. E então vimos uma silhueta parada no meio da estrada, completamente encharcada, cabeça baixa, braços pendendo de forma estranha. Meu pai deu mais um passo, e a figura ergueu o rosto. Não era um rosto humano. A pele parecia esticada demais, os olhos escuros como o fundo do rio, e da boca escorria a água sem parar. A silhueta deu um passo para trás, e simplesmente afundou no asfalto como se fosse líquido. Desde aquela noite, nunca mais ouvimos batidas na porta. O rio voltou a parecer comum, calmo, quase inocente. Mas toda quaresma, exatamente na segunda sexta-feira, algo estranho acontece. As torneiras da casa começam a pingar sozinhas às 3 da manhã. O cheiro de lodo retorna por alguns minutos. E no corredor, perto do antigo quarto dele, pequenas marcas úmidas surgem no chão, como se alguém tivesse caminhado descalço até ali e parado no mesmo ponto. Os mais velhos dizem que, quando o rio chama durante a quaresma, não é apenas o corpo que ele leva. É a alma. E algumas almas, presas entre a água e a terra, passam os 40 dias tentando encontrar o caminho de volta, mesmo que esse caminho nunca mais exista. Na cidade onde eu cresci, existia uma tradição que ninguém ousava questionar. Durante a quaresma, não se deve assobiar depois da meia-noite. Diziam que o som atravessava o silêncio da madrugada e servia como convite para algo que vagava nesses 40 dias. Eu sempre achei exagero, até a noite em que resolvi testar. Era a terceira semana da quaresma, sexta-feira, exatamente 0h17 quando saí para o quintal. O céu estava encoberto, pesado, sem estrelas. Eu ri da superstição e assobiei uma melodia qualquer, curta, desafinada, apenas para provar que nada aconteceria. O som ecoou mais alto do que deveria, como se tivesse sido amplificado pelo próprio ar. Esperei alguns segundos. Nada. Voltei para dentro me sentindo vitorioso. Mas, quando estava quase pegando no sono, ouvi o mesmo assobio, vindo de fora da minha janela. Idêntico ao meu. No mesmo tom. No mesmo ritmo. Sentei na cama com o coração disparado. O som se repetiu, dessa vez mais próximo, como se alguém estivesse do lado de fora do quarto. Meu corpo inteiro gelou quando percebi um detalhe. Eu moro no segundo andar. Caminhei devagar até a janela e, antes mesmo de tocar na cortina, o assobio parou abruptamente. O silêncio que se seguiu era sufocante, pesado demais. Respirei fundo e abri a cortina de uma vez. Não havia ninguém. Nenhuma sombra, nenhum movimento. Mas no vidro havia marcas circulares, como se alguém tivesse soprado contra ele repetidas vezes. E no reflexo, por um segundo, vi algo atrás de mim. Virei rapidamente. O quarto estava vazio. Quando olhei de volta para o vidro, as marcas tinham sumido. Na manhã seguinte, contei o que aconteceu para minha avó. O rosto dela perdeu a cor. Ela me levou até a cozinha e contou uma história antiga, quase esquecida. Segundo os mais velhos, durante a quaresma, existe algo chamado o respondedor. Não é um espírito comum. Ele não fala. Ele não aparece claramente. Ele apenas imita. Se você chama, ele responde. Se você provoca, ele repete. E quanto mais você insiste, mais ele se aproxima. Minha avó segurou minha mão com força e perguntou quantas vezes eu tinha assobiado. Quando respondi que apenas uma, ela sussurrou que eu tinha sorte. Porque há quem escute a resposta 3 vezes. E na terceira, ele já não está mais do lado de fora. Na sexta-feira seguinte, eu não saí de casa. Tranquei portas, janelas, desliguei as luzes cedo. Fiquei acordado esperando a madrugada passar. 0h17 nada. 0h30 silêncio absoluto. Comecei a acreditar que tudo não passava de sugestão da minha mente, até ouvir o primeiro som. Um assobio baixo,
vindo de dentro da casa. Não da rua. Não do quintal. Do corredor. Era exatamente o mesmo que eu tinha feito na semana anterior. Meu sangue gelou. O som se repetiu, agora mais próximo da porta do meu quarto. Lento, ritmado, como se quem estivesse fazendo aquilo estivesse caminhando enquanto o imitava. Eu fiquei paralisado, encarando a maçaneta. Então ouvi algo que me fez perder o ar, meu próprio assobio, vindo de trás de mim. Eu não tive coragem de virar imediatamente. O som estava dentro do quarto, próximo demais. Senti o colchão afundar levemente, como se alguém tivesse sentado na ponta da cama. O ar ficou frio, pesado, difícil de respirar. Lentamente, virei o rosto. Não vi ninguém, mas o espelho do guarda-roupa refletia algo que não estava ali fisicamente. Uma silhueta alta, distorcida, parada exatamente onde eu sentia o peso no colchão. E no reflexo, a figura inclinou a cabeça, como se estivesse curiosa. Então o assobio começou de novo, mas dessa vez não era idêntico ao meu. Estava errado, quebrado, alongado demais, como se algo estivesse aprendendo a fazer o som e aperfeiçoando. Eu nunca mais assobiei depois daquela noite. Mas toda sexta-feira da quaresma, exatamente às 0h17, o som retorna. Às vezes do lado de fora, às vezes no corredor, às vezes tão perto do meu ouvido que sinto o ar se mover. Eu aprendi a não responder. Aprendi a ficar em silêncio absoluto, mesmo com o coração quase saindo pela boca, porque entendi algo assustador. Ele não precisa mais que eu assobie primeiro. Ele já sabe o som, já sabe o ritmo, já sabe como me chamar. E a cada ano que passa, o assobio fica mais parecido com a minha própria respiração, como se, aos poucos, aquilo estivesse deixando de me imitar, para começar a me substituir. Durante a quaresma, minha cidade entrava em um tipo de luto silencioso. Nada de festas, nada de música alta, nada de gargalhadas depois das 10 da noite. Mas havia uma regra ainda mais estranha que poucos comentavam em voz alta. Não se deve olhar para trás quando alguém chama seu nome na estrada depois do pôr do sol. Diziam que, nesses 40 dias, nem toda voz pertence a alguém vivo. Eu só descobri o motivo dessa regra na 4ª semana da quaresma, quando precisei voltar a pé da casa de um amigo por um caminho de terra quase abandonado. O céu já estava escuro, e a única luz vinha da lua encoberta por nuvens finas. O silêncio era tão profundo que eu conseguia ouvir meus próprios passos esmagando a areia. Foi então que ouvi claramente. Alguém chamou meu nome. A voz era familiar. Parecia a de um primo meu que havia se mudado anos antes. O tom era baixo, quase urgente, como se ele estivesse a poucos metros atrás de mim. Meu impulso foi virar imediatamente, mas algo me travou. Lembrei da regra. Continuei andando, fingindo que não tinha escutado. Alguns segundos depois, a voz chamou de novo, dessa vez mais próxima. Meu nome ecoou na estrada vazia, carregado por um vento que não existia segundos antes. Meu coração começou a bater tão forte que eu sentia no pescoço. A terceira vez veio diferente. Não era só meu nome. Era meu nome seguido de uma frase que só meu primo costumava dizer quando queria chamar minha atenção. Aquilo não podia ser coincidência. O som dos passos atrás de mim começou logo depois. Lentos, ritmados, sincronizados com os meus. Se eu diminuía, eles diminuíam. Se eu acelerava, eles aceleravam também. O pior não era o barulho, era a sensação de presença. Como se algo estivesse exatamente na distância perfeita para que eu não pudesse ver, mas pudesse sentir. A estrada parecia mais longa do que nunca. Cada metro parecia se esticar diante dos meus olhos. Então a voz mudou. Não era mais familiar. Tornou-se rouca, arrastada, quase distorcida. Continuava repetindo meu nome, mas agora havia algo de impaciente no tom. Algo irritado. E eu cometi o erro que todos avisavam para não cometer. Eu olhei para trás. No início, não vi nada além da estrada vazia. Mas, ao focar melhor,
percebi uma silhueta parada no meio do caminho, a poucos metros de mim. Era alta demais. Os braços pendiam longos demais. E o rosto parecia uma sombra afundada onde não havia traços definidos. Mesmo à distância, eu tinha certeza de que aquilo estava me encarando. O vento parou completamente. O som dos insetos desapareceu. E então a figura inclinou a cabeça de forma abrupta, como se estivesse analisando algo interessante. Dei um passo para trás, mas ela não se moveu. Apenas continuou ali, imóvel, até que ouvi novamente minha própria voz, saindo da direção dela, chamando por mim mesmo. A estrada ficou impossível de atravessar. Minhas pernas tremiam, mas eu sabia que não podia correr. Diziam que, quando você olha, ele começa a aprender você. Cada movimento, cada expressão, cada som. Dei mais alguns passos para trás, sem tirar os olhos da silhueta. E então percebi algo ainda pior. Ela começou a se ajustar. Os ombros diminuíram. A altura encolheu levemente. A postura ficou mais parecida com a minha, como se estivesse copiando cada detalhe. Meu estômago virou quando vi o contorno do rosto se definir, não perfeitamente, mas o suficiente para parecer comigo. O sorriso que surgiu naquela sombra era torto, largo demais, impossível para um rosto humano. Consegui chegar em casa sem correr, sem olhar novamente. Tranquei a porta e fiquei encostado nela por horas, tentando convencer minha mente de que tudo não passou de sugestão. Mas naquela noite, às 3 da manhã, ouvi passos no corredor. Não eram pesados. Não eram estranhos. Eram idênticos aos meus. Pararam diante da porta do meu quarto. E então ouvi minha própria voz, do lado de fora, chamando meu nome com calma. Desde aquele dia, evito estradas durante a Quaresma, porque entendi o verdadeiro perigo de olhar para trás. Não é apenas ver algo que não deveria estar ali. É permitir que aquilo veja você. E, quando isso acontece, talvez não seja mais questão de quem está seguindo quem, mas de quem vai ocupar seu lugar quando os 40 dias terminarem. Na minha família existe um aviso que atravessa gerações. Durante a Quaresma, nunca se deve deixar um espelho descoberto à noite. Minha bisavó cobria todos com lençóis brancos assim que o sol se punha, como se estivesse protegendo a casa de algo invisível. Ela dizia que, nesses 40 dias, os espelhos não refletem apenas o que está na frente deles, mas também o que está atrás de você, mesmo quando não deveria haver nada ali. Eu sempre achei exagero. Até a primeira noite da 5ª semana da Quaresma, quando acordei às 3h12 da manhã com a sensação clara de que não estava sozinho no quarto. O ar estava pesado, parado, e havia um silêncio estranho, como se o mundo tivesse sido abafado por algo invisível. Foi então que percebi. O espelho do guarda-roupa estava descoberto. Eu me sentei devagar na cama e olhei diretamente para o espelho. Meu reflexo estava lá, normal, cansado, assustado, mas atrás de mim havia algo errado. A porta do quarto estava refletida aberta. Na realidade, eu tinha certeza de que a havia trancado antes de dormir. Virei rapidamente para conferir. A porta estava fechada, trancada. Quando olhei de volta para o espelho, ela continuava aberta no reflexo. E no vão escuro refletido, havia uma sombra parada, imóvel, como se estivesse me observando de dentro do corredor. Meu coração começou a bater tão forte que parecia ecoar nas paredes. Pesquei uma vez, e a sombra sumiu. Mas a porta no espelho continuava aberta. Levantei da cama com as pernas trêmulas e caminhei até o guarda-roupa. Cada passo parecia mais longo do que deveria. Quanto mais eu me aproximava, mais a imagem no espelho parecia atrasar levemente meus movimentos. Não era imediato. Era quase imperceptível. Como um pequeno atraso entre o que eu fazia e o que ele reproduzia. Estendi a mão para tocar o vidro. No reflexo, minha mão demorou um segundo a mais para se mover. E quando finalmente tocou o vidro refletido, a imagem não acompanhou o toque real. O reflexo manteve a mão suspensa, enquanto a minha já encostava na superfície fria. Foi nesse momento que eu percebi que não era o espelho que estava refletindo errado,
Era algo ali dentro que estava tentando aprender meus movimentos. Na sexta-feira seguinte da quaresma, decidi cobrir todos os espelhos da casa antes da meia-noite. Lençóis grossos, bem presos, sem nenhuma fresta. Às 3h12 da manhã, acordei novamente. O quarto estava mais frio do que nunca. Senti um arrepio subir pelas costas quando ouvi um som leve, quase como unhas raspando o vidro. Virei o rosto lentamente em direção ao guarda-roupa. O lençol estava no chão. O espelho exposto. E meu reflexo não estava olhando para mim. Ele estava olhando para o lado, como se observasse algo que eu não podia ver. Então, lentamente, o reflexo sorriu. Um sorriso que eu não estava fazendo. Fiquei paralisado. No espelho, meu reflexo virou o rosto de volta para mim, mas seus olhos estavam escuros demais, profundos demais. Ele levantou a mão e tocou o lado de dentro do vidro. Eu não me movi. Mesmo assim, no reflexo, a outra versão de mim começou a inclinar a cabeça, estudando cada detalhe do meu rosto. O sorriso foi desaparecendo, substituído por uma expressão vazia, fria. Então ele fez algo que fez meu sangue congelar. Deu um passo para trás. Mas não havia espaço atrás de mim no quarto real. No espelho, ele recuou para dentro de uma escuridão que parecia se expandir além do quarto refletido. E antes de desaparecer completamente, sussurrou algo que eu não ouvi com os ouvidos, mas senti ecoar dentro da cabeça. Está quase na hora. Desde então, todos os espelhos da casa ficam cobertos durante a quaresma. Mas mesmo assim, às vezes, quando passo por alguma superfície refletiva, a tela desligada da TV, a janela à noite, até a água parada na pia, tenho a sensação de que meu reflexo não acompanha exatamente meus movimentos. Pequenos atrasos. Pequenas diferenças. E toda madrugada, por volta das 3h12, eu acordo com a certeza de que, do outro lado do vidro, algo está praticando. Ajustando postura. Ajustando expressão. Ajustando o sorriso, porque talvez o verdadeiro perigo da quaresma não seja o que entra na sua casa, mas o que espera, pacientemente, a chance de sair do espelho e ocupar o seu lugar quando os 40 dias terminarem. Na minha cidade, existe um sino antigo na capela abandonada no alto do morro. Ele não toca há décadas. Pelo menos, é o que todos dizem. Durante a quaresma, ninguém sobe até lá depois do pôr do sol, porque corre a história de que o sino volta a tocar sozinho quando alguém da cidade carrega um pecado que nunca foi confessado. Eu nunca acreditei nisso. Até a sexta semana da quaresma do ano passado. Era uma sexta-feira chuvosa, pesada, e exatamente às 3h da manhã eu acordei com o som grave de uma badalada ecoando pela cidade inteira. Não era imaginação. Não era sonho. O som era profundo, metálico, vibrava no peito. Uma única vez. Depois silêncio. No dia seguinte, a notícia se espalhou rápido. O sino havia tocado. Alguns juraram que também ouviram. Outros disseram que era apenas trovão distante. Mas havia um detalhe impossível de ignorar. Naquela mesma madrugada, um homem conhecido na cidade inteira foi encontrado morto dentro de casa. Causa natural, segundo o médico. Coincidência, segundo os mais céticos. Mas os mais velhos apenas balançaram a cabeça e repetiram algo que eu nunca tinha escutado com tanta seriedade. Quando o sino toca na quaresma, alguém foi chamado. Na sexta-feira seguinte, exatamente no mesmo horário, o sino tocou de novo. Uma única badalada. Longa. E na manhã seguinte, outra morte. Também repentina. Também sem explicação clara. O medo começou a se espalhar como neblina. Na terceira sexta-feira, eu decidi subir o morro antes da meia-noite. Queria provar que aquilo era histeria coletiva. A capela estava em ruínas, portas tortas, bancos cobertos de poeira. O sino permanecia pendurado na torre, imóvel, preso por uma corda antiga e desgastada. Não havia mecanismo automático. Não havia nada que explicasse como ele poderia tocar sozinho. Fiquei lá esperando. O relógio do meu celular marcava 2h59. O ar começou a ficar frio demais para aquela época do ano. Às 3h em ponto, o sino balançou. Sozinho.
A corda se esticou como se mãos invisíveis a puxassem. E a badalada ecoou tão forte que senti os ouvidos doerem. O som parecia vibrar dentro da minha cabeça. Quando o eco finalmente se dissipou, ouvi algo atrás de mim. Passos lentos dentro da capela vazia. Virei devagar. Não havia ninguém, mas o som continuava, como se alguém estivesse caminhando entre os bancos invisíveis. Então percebi algo ainda pior. O sino não tinha parado de se mover. Ele continuava balançando levemente, mesmo sem nova badalada. Como se tivesse sido tocado mais de uma vez, mas apenas um som tivesse sido permitido sair. Um sussurro atravessou o ambiente, baixo, quase misturado ao vento que passava pelas frestas da madeira. Confesse. A palavra não ecoou nos meus ouvidos. Ecoou na minha mente. Desci o morro correndo naquela noite. No dia seguinte, a cidade inteira acordou com mais uma notícia de morte. Mas dessa vez, o nome da pessoa parecia próximo demais. Alguém que eu conhecia. Alguém que, dias antes, havia me contado um segredo pesado. Algo que nunca teve coragem de assumir publicamente. O padrão ficou impossível de ignorar. O sino tocava, e alguém partia. Sempre alguém que carregava algo não resolvido. Sempre alguém que evitava falar sobre erros do passado. Na quarta sexta-feira, eu não consegui dormir, porque comecei a perceber algo perturbador. Desde que subi até a capela, o sussurro confesse não saía da minha cabeça. Na última sexta-feira da quaresma, eu acordei antes das 3 horas. O silêncio estava absoluto, mas dessa vez, o som do sino não veio do morro. Veio de dentro da minha própria casa. Uma badalada grave ecoou pelo corredor, vibrando nas paredes, fazendo os quadros tremerem. Levantei cambaleando e caminhei até a sala. Não havia sino algum ali. Apenas o eco se espalhando pelo ambiente escuro. Então ouvi passos atrás de mim e senti uma presença parar exatamente às minhas costas. O sussurro veio mais claro do que nunca. Seu nome já foi chamado. Desde aquela madrugada, o sino nunca mais tocou na cidade. Mas todas as noites, às 3 horas da manhã, eu acordo com som metálico reverberando dentro do meu peito, como se a próxima badalada não precisasse mais ecoar no mundo lá fora, porque agora ela já pertence a mim. Na minha rua existe uma casa que fica completamente fechada durante o ano inteiro, mas na quaresma algo muda. As janelas aparecem entreabertas, mesmo sem ninguém morar ali há mais de 20 anos. Os vizinhos dizem que, nesse período, a casa acorda. Eu sempre achei exagero, até a sexta-feira da primeira semana da quaresma, quando acordei às 2h47 da manhã com um cheiro forte de vela queimada entrando pelo meu quarto. Não era comum. Ninguém na minha casa acende velas. Levantei e fui até a janela. A casa abandonada do outro lado da rua estava diferente. Uma luz fraca tremulava lá dentro, como se várias velas estivessem acesas ao mesmo tempo. E no centro da sala, visível pela fresta da cortina rasgada, havia silhuetas paradas, imóveis, formando um círculo. No início pensei que fosse invasão. Talvez alguém usando o lugar escondido. Mas havia algo errado. As sombras não se moviam. Não conversavam. Não gesticulavam. Apenas permaneciam ali, imóveis demais para serem pessoas normais. O vento da madrugada não soprava, mas as chamas lá dentro oscilavam como se reagissem a algo invisível. Meu coração disparou quando percebi que, no meio do círculo, havia um espaço vazio. Um espaço do tamanho exato de mais uma pessoa. No exato momento em que notei isso, uma das silhuetas virou lentamente a cabeça em direção à minha janela. Mesmo à distância, tive a certeza de que estava sendo observado. E então todas as outras sombras fizeram o mesmo, sincronizadas, encarando diretamente para mim. Eu me afastei da janela, mas a curiosidade falou mais alto alguns minutos depois. Quando olhei novamente, as velas haviam se apagado. A casa estava escura, silenciosa. Na manhã seguinte, atravessei a rua decidido a verificar. O portão estava enferrujado, mas entreaberto. Entrei no quintal com o estômago embrulhado. A porta da frente cedeu com facilidade.
Lá dentro, não havia móveis. Não havia sinais de velas. Nada indicava presença recente. Até que cheguei à sala. No chão empoeirado, havia marcas circulares, como se algo tivesse sido arrastado formando um grande círculo perfeito. E no centro, pegadas. Pegadas que não vinham da porta. Pareciam começar do próprio chão. Na segunda sexta-feira da Quaresma, a luz voltou. Dessa vez mais intensa. Eu não consegui resistir. Atravessei a rua ainda de madrugada. A porta estava fechada, mas a luz escapava pelas frestas. Ao me aproximar da janela, vi novamente as silhuetas formando o círculo. Mas havia uma diferença. O espaço vazio no meio já não estava vazio. Havia alguém ali, de costas. A altura, o formato do corpo, eram idênticos aos meus. A figura no centro levantou lentamente a mão direita. Sem perceber, eu fiz o mesmo do lado de fora, como se estivesse espelhando. As sombras ao redor começaram a inclinar a cabeça, uma por uma, até que todas estavam levemente tortas, em ângulos impossíveis. O frio percorreu minha espinha quando percebi que meus movimentos estavam atrasados em relação ao da figura lá dentro. Não era ela que me imitava, era eu que estava copiando. Quando tentei abaixar o braço, meu corpo demorou a responder. Dentro da casa, a figura começou a virar lentamente o rosto. Eu não queria ver, mas não consegui desviar os olhos. O rosto que se revelou não tinha traços definidos. Era uma sombra moldada no formato do meu próprio rosto, mas vazia, profunda demais nos olhos. As velas começaram a se apagar uma por uma, deixando apenas a silhueta central iluminada. E então ouvi claramente, ecoando dentro da minha cabeça, falta pouco. Desde aquela noite, eu não atravessei mais a rua. Mas toda sexta-feira da Quaresma, às 2h47 da manhã, eu acordo com a sensação de que não estou mais deitado na minha própria cama. Às vezes sinto o cheiro de vela queimada mesmo com as janelas fechadas. Às vezes vejo sombras no canto do quarto formando um círculo imperfeito. E na última sexta-feira antes do domingo de Páscoa, acordei e a casa abandonada estava completamente escura, fechada como sempre foi. Nunca mais houve luz. Nunca mais houve silhuetas visíveis. Mas algo mudou, porque agora, quando passo em frente ao espelho, tenho a sensação de que estou ocupando um espaço que não me pertence totalmente. Como se, naquela casa, durante os 40 dias, algo tivesse aprendido exatamente como é ser eu. E talvez não precise mais da casa para continuar o ritual. Na minha cidade existe um costume estranho durante a Quaresma. Ninguém deve atender telefone depois das 3 da manhã, principalmente se o número for desconhecido. Dizem que, nesses 40 dias, algumas ligações não vêm de quem está entre os vivos. Eu sempre achei isso exagero de interior. Até a madrugada da primeira sexta-feira da Quaresma, quando meu celular começou a tocar exatamente às 3h03. O número era oculto. Fiquei encarando a tela vibrando no escuro do quarto, tentando ignorar. Parou. 5 segundos depois, começou de novo. O silêncio da casa parecia pressionar meus ouvidos. Contra meu próprio instinto, eu atendi. Não falei nada. Do outro lado da linha, só havia respiração. Lenta, pesada, como se alguém estivesse muito perto do microfone, esperando. Eu disse alô 2 vezes. Nenhuma resposta. Apenas a respiração, irregular, com pequenos ruídos de fundo que pareciam eco. Então, muito baixo, ouvi meu nome. Não foi dito como uma pergunta. Foi afirmado. Arrastado. Como se estivesse sendo lido de algum lugar. Desliguei imediatamente. O quarto ficou ainda mais silencioso do que antes. Meu celular vibrou outra vez no mesmo instante. O mesmo número oculto. Dessa vez, deixei tocar até cair. Quando finalmente criei coragem para olhar o histórico de chamadas, meu sangue gelou. Não havia registro algum da ligação. Nem chamada recebida. Nem perdida. Nada. Como se nunca tivesse acontecido. Na sexta-feira seguinte, eu estava decidido a desligar o celular antes de dormir.
Às 2h58, ele começou a vibrar sozinho na escrivaninha. A tela acendeu com uma chamada de número desconhecido, mesmo com o aparelho em modo avião. Eu senti o estômago revirar. O toque era diferente do padrão. Mais baixo, mais lento, como se estivesse distorcido. Deixei tocar. Às 3h03 em ponto, a chamada foi atendida sozinha. Eu não toquei no aparelho. O viva-voz ativou automaticamente. A respiração voltou. Mas dessa vez havia algo a mais. Um som que parecia água escorrendo ao fundo. E então ouvi minha própria voz do outro lado da linha, dizendo: não atende na próxima. Na terceira semana da quaresma, eu não consegui dormir. Fiquei sentado olhando para o celular, esperando o horário. Às 3h03, nada aconteceu. O silêncio era quase reconfortante, até que percebi que o telefone fixo da casa estava tocando na sala. Nós quase nunca usamos aquele aparelho antigo. O som ecoava pela casa vazia. Caminhei até lá com as pernas tremendo. O visor mostrava chamando. Sem número. Sem identificação. Atendi. Não havia respiração dessa vez. Apenas um ruído estático, seguido por vozes sussurradas sobrepostas, repetindo frases desconexas. No meio do caos sonoro, uma frase ficou clara: falta uma. Passei a semana inteira pensando no que aquilo significava. Falta uma o quê? Uma ligação? Uma semana? Uma pessoa? Na quarta sexta-feira da quaresma, às 3h03, o celular tocou novamente. Número oculto. Eu já sabia que não deveria atender, mas algo dentro de mim precisava ouvir. Assim que encostei o aparelho no ouvido, não houve respiração. Não houve estática. Houve apenas silêncio absoluto por alguns segundos. E então, com uma clareza assustadora, ouvi: você já foi avisado 3 vezes. A ligação caiu sozinha. E naquele mesmo instante, todas as luzes da casa piscaram e se apagaram por alguns segundos. Na última sexta-feira antes da Páscoa, eu não esperei a ligação. Às 3h02, desliguei o celular, tirei da tomada, guardei em uma gaveta. Mesmo assim, às 3h03, ouvi claramente o toque ecoando dentro do quarto. Não vinha da gaveta. Não vinha de lugar algum específico. Era como se estivesse vibrando dentro da minha cabeça. O som parou abruptamente, e senti algo encostar levemente na beira da cama, como se alguém tivesse se sentado ali. Uma voz, agora sem interferência, sem eco, sussurrou ao meu lado: agora não precisa mais ligar. Desde aquela madrugada, meu celular nunca mais tocou às 3. Mas toda sexta-feira da quaresma, eu acordo exatamente nesse horário, com a sensação de que existe uma chamada ativa entre 2 lados que não deveriam se comunicar, e que, em algum momento, alguém finalmente vai atender do outro lado da linha. Na minha cidade, durante a quaresma, existe um costume antigo que quase ninguém comenta em voz alta: não se deve varrer a casa depois da meia-noite. Dizem que, nesses 40 dias, a poeira não é apenas sujeira, é rastro. E quem varre pode acabar apagando algo que não deveria ser tocado. Eu nunca levei isso a sério. Até a 5ª semana da quaresma, quando acordei às 3h27 da manhã com um som repetitivo vindo da cozinha. Era o barulho inconfundível de uma vassoura sendo arrastada lentamente pelo chão. No começo achei que minha mãe estivesse acordada, mas a casa estava em silêncio absoluto, exceto pelo som ritmado da varredura, indo e voltando, sempre no mesmo compasso. Levantei da cama tentando convencer minha mente de que era apenas impressão. O corredor estava escuro, e a única luz vinha da janela da sala, iluminada pela lua fraca. O som continuava. Quando cheguei à cozinha, parei na porta. A cena fez meu corpo gelar. A vassoura estava encostada na parede, exatamente onde sempre fica. O chão estava limpo. Não havia ninguém ali. E, mesmo assim, o barulho de cerdas raspando o piso continuava, agora atrás de mim. Virei devagar. O corredor parecia mais longo do que o normal. E no chão, perto do tapete da sala, havia uma linha fina de poeira se movendo sozinha,
sendo empurrada como se uma vassoura invisível estivesse trabalhando. O pó não se espalhava aleatoriamente. Ele estava sendo conduzido. Formava trilhas que se encontravam no centro da sala, criando um desenho circular no piso. Meu coração batia tão forte que eu mal conseguia respirar. A linha de poeira começou a desenhar algo no meio do círculo. Letras tortas, irregulares, mas legíveis. Meu nome. Eu fiquei paralisado, assistindo aquela escrita surgir sem mãos visíveis. Quando a última letra foi formada, o som da varredura parou abruptamente. O silêncio que tomou conta da casa era opressor. E então, muito baixo, ouvi uma voz arrastada sussurrar perto do meu ouvido: "Não apague." Na sexta-feira seguinte da quaresma, eu tentei ignorar. Mas às 3h27 o som voltou. Dessa vez mais forte, mais agressivo. Corri até a sala antes que qualquer coisa fosse escrita. O chão estava coberto de poeira espalhada, como se a casa inteira tivesse sido tomada por uma camada fina de pó durante a noite. No centro da sala, o círculo já estava quase completo. Eu não aguentei. Peguei a vassoura real e comecei a varrer desesperadamente, tentando destruir o desenho antes que terminasse. A cada movimento meu, o som invisível também se intensificava, como se estivesse competindo comigo. Quanto mais eu limpava, mais poeira surgia, brotando do nada, escorrendo das paredes, caindo do teto. Quando finalmente consegui apagar o círculo, o som cessou de uma vez. O ar ficou pesado, carregado, difícil de respirar. Achei que tinha vencido. Mas naquela noite sonhei que estava deitado no chão da sala, imóvel, enquanto algo varria ao meu redor. Acordei suando frio às 3h27 novamente. Corri até a sala, e o círculo estava lá outra vez. Perfeito, intacto. Só que dessa vez, no centro, não havia meu nome. Havia o contorno de um corpo deitado, desenhado em poeira, com detalhes precisos demais para serem coincidência. O formato era exatamente o meu. Desde então, eu não tento mais varrer depois da meia-noite durante a quaresma. Aprendi que algumas marcas não devem ser apagadas. Porque talvez não sejam sujeira, sejam aviso. Toda sexta-feira, às 3h27, eu acordo com um som distante da varredura ecoando pela casa. Às vezes encontro pequenas trilhas de pó no corredor, como se algo tivesse caminhado ali antes de mim. E no centro da sala, mesmo quando o chão parece limpo à luz do dia, há uma leve marca circular que nunca desaparece completamente. Os mais velhos dizem que, durante a quaresma, certas presenças vêm recolher o que ficou pendente. E talvez aquela vassoura invisível não esteja limpando a casa. Esteja apenas preparando o espaço para quando o desenho no chão deixar de ser apenas poeira. Na minha cidade, existe uma recomendação antiga que só é lembrada durante a quaresma: nunca deixe comida na mesa depois da meia-noite. Dizem que, nesses 40 dias, nem todos que se aproximam da casa estão vivos, e alguns aceitam convite apenas pelo cheiro. Eu sempre ignorei isso. Até a sexta semana da quaresma, quando cheguei tarde do trabalho, cansado demais para guardar o prato de comida que deixei sobre a mesa da cozinha. Apaguei as luzes e fui dormir. Às 3h18 da manhã, acordei com um som baixo vindo do andar de baixo. Um som úmido, lento, como alguém mastigando com extrema calma. O barulho não vinha da rua. Vinha claramente da cozinha. Desci os degraus com o coração disparado, segurando a respiração. A luz da cozinha estava apagada, mas a lua iluminava parte da mesa. O prato ainda estava lá, mas não estava intacto. A comida havia sido mexida, espalhada de forma irregular, como se dedos longos tivessem passado por ela. O som de mastigação vinha debaixo da mesa. Lento, ritmado. Engoli em seco e me abaixei só o suficiente para enxergar. Não vi um corpo inteiro. Vi apenas uma silhueta baixa demais, contorcida demais, com a cabeça inclinada em um ângulo impossível. O barulho parou no exato momento em que meus olhos encontraram aquela forma. E então, uma voz fraca, cheia, como boca ocupada, sussurrou: "Foi você que deixou." Eu subi correndo e me tranquei no quarto. Passei o resto da noite em claro, ouvindo passos arrastados pela casa,
como se algo estivesse explorando cada cômodo lentamente. Na manhã seguinte, a cozinha estava limpa. Não havia prato. Não havia restos de comida. Apenas marcas de mãos sujas na beirada da mesa, impressas de dentro para fora, como se alguém tivesse se apoiado ali para se levantar. Contei o ocorrido para minha tia, a única que levava essas histórias a sério. Ela empalideceu e disse que, durante a quaresma, existem visitantes famintos. Não comem por necessidade, comem por permissão. Se alguém deixa comida, está oferecendo abrigo, mesmo sem saber. Na sexta-feira seguinte, eu não deixei nada fora da geladeira. Conferi portas, janelas, tudo fechado. Mesmo assim, às 3h18, acordei com o mesmo som de mastigação. Desta vez vinha do corredor, como se alguém estivesse comendo enquanto caminhava lentamente pela casa. O som parou em frente à porta do meu quarto. Houve uma pausa longa demais. Então ouvi algo sendo arrastado até perto da cama. Um cheiro forte de comida estragada invadiu o quarto. A maçaneta girou devagar, testando. Uma voz baixa, agora mais clara, murmurou do outro lado: "Hoje não tem." Eu não respondi. Não me movi. O silêncio durou minutos que pareceram horas. Então ouvi passos se afastando, pesados, irritados. Pensei que tinha acabado. Mas naquela madrugada sonhei que estava sentado à mesa, enquanto alguém do outro lado comia com pressa, respiração ofegante, sujando tudo ao redor. Quando acordei, havia migalhas espalhadas no chão do quarto, formando um rastro que saía pela porta e seguia em direção à cozinha. Na mesa, um prato que eu não reconhecia estava colocado, limpo, vazio, como se alguém estivesse esperando que eu retribuísse o gesto. Desde então, durante a quaresma, não deixo nada fora do lugar depois da meia-noite. Nem comida, nem copo d'água, nem migalhas. Mas toda sexta-feira, às 3h18, eu acordo com um vazio estranho no estômago e um cheiro leve de comida antiga no ar. Às vezes encontro marcas de dedos na mesa, mesmo sem ter deixado nada ali. E eu entendi tarde demais que aquilo não veio apenas se alimentar. Veio ensinar uma regra simples e cruel: quem oferece, mesmo sem intenção, passa a ser lembrado. E quando o período termina, alguns visitantes não aceitam que a mesa volte a ficar vazia.